Oi, sexto B. Vamos lá, né? Mais uma aula de ciências, vamos dar continuidade aí. Então, já sabe, né? Não pegou a apostila? Pausa o vídeo, vai buscar e retoma aqui, certo? Então, apostila 3, certo? Abre aí na página 341. A gente vai começar a estudar, olha só, sistema nervoso. Então, nós vamos ver como que o sistema nervoso está organizado. Olha que informação importante, né? Uma dica aí, né? Tem pessoas aí atravessando uma rua, né? E aí na legendinha tá mostrando pra gente o seguinte, ó. Pessoas atravessando a Avenida Paulista em faixa de pedestres, certo? E olha a observação. Mesmo ao atravessar sobre a faixa de pedestres, é importante olhar para os lados e para o semáforo, né? A fim de garantir a travessia com segurança. E aí, olha só, seguem aquelas perguntinhas sempre de início de capítulo, né, para fazer a gente refletir e preparar pelo que vem, né? Então, olha a primeira perguntinha aí. Que informações do ambiente externo podem ajudar na decisão do pedestre em relação a atravessar a avenida com segurança? No que ele deve prestar atenção? 2. Como o pedestre sabe qual é o momento adequado para atravessar a avenida? E 3. Quais sentidos podem ajudar o pedestre na decisão de atravessar ou não a avenida? Então, pensa aí, reflete um pouquinho e vamos para o sistema nervoso. Olha só, como que ele está organizado, né? O nosso sistema nervoso. Olha só. Então, olha só, a gente já estudou, né, o sistema locomotor, lembra? Que ele é formado por ossos, por articulações, e aí eles estão ligados aos músculos, certo? A gente também já estudou, já teve essa informação, que o sistema locomotor, ele é coordenado pelo sistema nervoso. Então, olha só, para que todas as partes do nosso organismo funcionem em conjunto, de forma integrada e adequada, é necessária a atuação de sistemas de coordenação. Essa coordenação, ela é feita pelo sistema nervoso, que será estudado nesse módulo e no próximo, tá? Mas também, olha, tem a participação do sistema endócrino. Só que o sistema endócrino vai ser estudado em outro ano, tá? Não é no sexto ano. Mas vamos adiantar um pouquinho? Olha, quem será que é o sistema endócrino? Olha ali em cima. Sistema endócrino é o sistema formado por glândulas que produzem certas substâncias. Que substância é essa? Os hormônios, você já ouviu falar, né? Então, esses hormônios, eles coordenam e controlam diversas ações do corpo. Mas a gente vai estudar em outra série, em outro ano aí com mais, né, mais a fundo, certo? Mas aí, olha, esses dois sistemas juntos, endócrino e nervoso, eles coordenam o corpo, certo? Eles vão organizando, eles vão dizendo, direcionando o que o corpo tem que realizar, certo? Mas esse módulo é nervoso, ok? Olha só, tem um rapaz dormindo aí, né? E aí, olha só, mesmo quando estamos dormindo, o sistema nervoso coordena o funcionamento do nosso corpo. Olha que interessante. E olha lá, vamos voltar na imagem da abertura deste módulo, certo? Que tem algumas pessoas atravessando a rua, né? E aí essas pessoas, elas estão por meio da visão, lembra desse sentido? Que é os olhos, né? E da audição, sentido aí que tem as orelhas, né? Como os principais representantes, que são alguns dos nossos sentidos, né? E aí, os órgãos dos sentidos, eles captam estímulos do ambiente, certo? E levam as informações até o sistema nervoso. Para fazer o quê? O sistema nervoso ele vai ser responsável agora por interpretar e comandar uma resposta. Que resposta? Atravessar a rua. Ah, não, não, agora não é hora, agora eu vou esperar, porque o farol já vai abrir, está vindo um carro furando o farol vermelho, né? Então, os nossos sentidos, eles são muito importantes porque eles conseguem fazer o quê? Captar o que está acontecendo ao nosso redor, certo? Perceber aí por meio da visão, da audição, que são os exemplos que foram citados até agora, e vão mandar essa informação para o nosso sistema nervoso, e o nosso sistema nervoso vai mandar uma resposta, certo? A mais adequada para aquele momento, ok? E aí, olha só, o envio das informações, a interpretação delas e a formulação de uma resposta acontecem numa velocidade impressionante. Resumidamente,
É assim que o sistema nervoso funciona, certo? Mas, olha aí, não são apenas nas situações de tomada de decisões que o sistema nervoso age, tá? Ele coordena todas as atividades do nosso organismo o tempo todo. Como assim? Olha, batimento do coração, a respiração, a digestão e tem muitas outras. Começa aí a pensar no seu organismo, tudo que ele realiza. Lembra que a gente já estudou num módulo os sistemas, como que eles estão integrados, né? Aí vamos voltar, então. Músculo e osso precisam estar os dois interligados para que você possa se locomover, tá? Mas aí, ao mesmo tempo que você está se locomovendo, seu pulmão está funcionando, está entrando oxigênio, está saindo gás carbônico, seu sangue está circulando, levando o oxigênio para as suas células, mas também o sistema digestório está trabalhando, está levando nutriente para essas células também. Olha, tudo coordenado, tudo muito bem organizado. E o sistema nervoso organizando tudo isso, certo? Olha só. Ações voluntárias e involuntárias. Eu preciso que você entenda bem o que significa isso, tá bom? Ações voluntárias e ações involuntárias, ok? Então, algumas respostas elaboradas pelo nosso sistema nervoso são enviados aos músculos esqueléticos, certo? E as ações são executadas de acordo com a nossa vontade. Então, por exemplo, ao ver o semáforo fechado para os carros, a gente decide o quê? Andar e atravessar a rua. Então, é uma ação voluntária. Você decidiu, certo? Você tem a condição de decidir. Agora, no entanto, algumas atividades acontecem independentemente da nossa vontade, isto é, de forma involuntária. Olha quais os exemplos: os batimentos do coração, a respiração, o funcionamento das glândulas salivares e o movimento dos músculos, né? Os músculos lisos lá, os não estriados, né? Lá no sistema digestório. Essas ações são comandadas pelo sistema nervoso, mas independem da nossa vontade. Então a gente fala que elas são involuntárias, certo? Elas acontecem naturalmente, elas se mantêm, certo? E são indispensáveis para a nossa sobrevivência. Mas a gente não interfere nisso. Então a gente fala que é involuntário. Agora, quando você decide, né? Você tem um movimento que você decidiu fazer, é voluntário, é pela sua vontade, ok? Vamos seguir então. Olha só, como que eu divido o sistema nervoso, como que eu organizo, né, o sistema nervoso? Porque ele é formado por muitas partes, certo? Então, olha só, anatomicamente, o sistema nervoso humano, ele vai apresentar a mesma organização dos outros vertebrados, tá? Considerando a localização dos órgãos. Então, o sistema nervoso ele é dividido em, olha só, tem duas divisões aí, certo? Sistema nervoso central, que a gente usa a sigla SNC, e sistema nervoso periférico. Gente, o que é uma coisa central? É uma coisa que está no centro, que está no meio, certo? Então, o sistema nervoso central, ele está no centro do organismo. Ah, mas como no centro, professora? Centro é quando eu tenho uma bola, eu tenho no meio um ponto. Não. Centro do organismo. Nosso organismo ele é dividido em dois lados, direito, esquerdo. Pega o meio aí. Olha, o sistema nervoso está bem no centro, no meio, certo? Central, esse é o central. E o periférico? Está na periferia. O que é periferia? É longe desse centro. Está nas extremidades do corpo, certo? Sistema nervoso central, do que ele é formado? Ele é composto pelo encéfalo, acompanha aí na imagem, e pela medula espinal, tá? A gente também fala de medula espinhal, tá bom? As duas maneiras de escrever estão corretas, tá ok? O encéfalo, nossa, quanta coisa na cabeça! Eu achei que fosse só cérebro, né? Você pode estar imaginando? Mas é tudo que está dentro do crânio é o encéfalo. E o encéfalo, ele pode ser dividido, olha só, cérebro, hipotálamo, cerebelo e tronco encefálico. E tudo isso fica protegido pelo crânio, certo? Então, a gente às vezes acha, né, que dentro da cabeça tem o cérebro e pronto. Não, olha aí que tem mais partes, certo? Tudo que está aí protegido pelo crânio se chama encéfalo. E quais são as partes do encéfalo? Cérebro, hipotálamo, cerebelo e tronco encefálico, certo?
A medula espinal também faz parte do sistema nervoso central, só que ela fica dentro das vértebras. Ela também está protegida por ossos, ok? Só que ela está protegida pelas vértebras, certo? E o sistema nervoso periférico? Ele é composto pelos nervos e pelos gânglios nervosos. Você vê que eles estão aí se espalhando para todas as partes do corpo, certo? Para a periferia. Vamos lá, então, para que serve cada uma dessas partes, né? Então, o sistema nervoso central, ele coordena todas as informações recebidas e enviadas pelo corpo, certo? Os estímulos do ambiente captados pelos órgãos dos sentidos por meio do sistema nervoso periférico, além das informações do próprio corpo, percebida pelos órgãos sensoriais internos, são enviados ao sistema nervoso central, o qual se encarrega de processar as informações e elaborar respostas apropriadas ao estímulo recebido. Agora, o sistema nervoso periférico, ele é constituído pelos nervos, certo? Que partem do encéfalo, e aí nós temos, né? Não podemos não, nós temos, né? 12 pares de nervos que saem do encéfalo, e pelos nervos que partem da medula. E aí são 31 pares. Olha o desenho aí, olha na imagem, acompanha. Os nervos são fibras nervosas que conduzem as informações ao longo do corpo, certo? Vamos ver mais uma parte, olha só. Opa, exercício. Com base no item Organização do Sistema Nervoso Humano, que você acabou de ler, né? Acabei de ler com vocês, complete o mapa conceitual. Mas eles facilitaram um pouquinho a vida de vocês, olha só. É para você preencher esse mapa conceitual com essas palavras que estão aí nesse retângulo em destaque, tá? E aí você tem os elementos de ligação e os conceitos, certo? Então você tem a lista, você vai escolher o que melhor vai se encaixar em cada área, certo? Resolve aí e depois dá continuidade no vídeo. O sistema nervoso central. Vamos agora expandir um pouquinho mais as informações sobre ele, tá bom? Olha aí uma menina. Ela tá fazendo, né? Ela tá numa posição. Vamos tentar entender, olha só. Qualquer coisa você faz isso daí em casa. Enquanto eu vou falando com você, você levanta aí e tenta fazer igual, olha só. Se você ficar em pé, parado, com os pés descalços, bem juntos, os pés bem juntinhos, tá? E os braços abertos, mas os olhos fechados. E se você se concentrar bem, você vai perceber, olha, uma série de acontecimentos, tanto dentro do seu corpo quanto fora, tá? Internos e externos. Inclusive, que você não fica totalmente parado. Seu pé parece tentar se ajeitar sem parar, assim como a batata da perna, que a gente chama, né? Mas é a panturrilha. Essas regiões, elas estão constantemente enviando informações pelos nervos, que fazem parte do sistema nervoso periférico, tá? Até a medula espinal, que é do sistema nervoso central, e da medula vai até o encéfalo, que também é do central, tá? Pelo caminho inverso, qual que é o caminho inverso? Do sistema nervoso central para o periférico, a panturrilha e os pés, eles estão percebendo, né? Eles estão recebendo respostas que fazem movimentar ligeiramente o seu corpo, para quê? Para garantir o equilíbrio. Você tem que se manter em pé. Então, seu cérebro está recebendo informações, todo o seu sistema nervoso central está recebendo informações de que seu organismo está tendo que se manter em equilíbrio, certo? Só que você vai perceber que não é tão simples assim manter esse equilíbrio, certo? Seus sentidos também participam, né? Se você tivesse com o olho aberto, talvez ficasse mais fácil, né? Mas perceba isso daí. Tenta fazer, tá bom? Essa atividade que você vai perceber e aí você vai tentar, vai começar a entender, né? Como o sistema nervoso coordena o seu corpo. Olha quantos órgãos envolvidos nessa situação: músculos, ossos, né? O sentido da audição, tá tudo trabalhando para te manter em pé, certo? Agora, o encéfalo. Lembra que eu falei que ele é formado por partes? Nem tudo que está dentro aí protegido pelo crânio é o cérebro, tem mais partes. Agora, para que serve cada um deles, né? Então, olha só, podemos dividir o encéfalo em cérebro, hipotálamo, cerebelo e tronco encefálico. Vocês já viram que essa é uma informação bem importante, você tem que memorizar, certo? Agora, olha aí na imagem, tá tudo protegido pelo crânio, que é o
osso mais duro que a gente tem aí, certo? O cérebro é o maior mesmo, certo? Beleza, acompanha na imagem. Ele ocupa a maior parte do encéfalo. E ele é responsável pela interpretação dos estímulos, pelo raciocínio, pela linguagem, pela memória e pelo controle voluntário dos músculos, entre muitas outras funções, tá? Acredita-se que na camada externa, que é a mais superficial e de cor cinzenta, que ela é chamada de córtex cerebral, são retidas a maior parte das informações referentes à memória, atenção, pensamentos, consciência. Então, olha só, cérebro é a maior parte do encéfalo e olha quantas funções ele realiza. Próxima parte, hipotálamo, localiza aí no desenho. Participa no controle do balanço hídrico, certo? O que é balanço hídrico? A quantidade de água no seu organismo, certo? Participa também no controle do apetite e da temperatura corporal. Ele está relacionado com o comportamento sexual e emocional, e ele também participa aí da produção de alguns hormônios, certo? Olha agora o cerebelo, pequenininho, né? Embaixo aí do cérebro, embaixo aí do tronco encefálico, né? O cerebelo, muito interessante, ele é responsável pelo equilíbrio e pela coordenação e precisão dos movimentos. Então, atividades que exigem movimentos precisos são controladas principalmente por essa região. Sabe um movimento que vocês realizam direto que é controlado pelo cerebelo? Escrever, tá? Você tem que ter coordenação motora para escrever e é o cerebelo que controla, certo? Tronco encefálico, mais uma estrutura protegida pelo crânio que faz parte do encéfalo, certo? Ele está relacionado com o controle involuntário da respiração e dos batimentos cardíacos, mas ele também participa aí de algumas funções do sistema digestório, tá? Como salivação, deglutição, certo? Memoriza essas informações, ok? Olha só, eu falei isso várias vezes, mas aqui a gente vai dar um destaque, tá bom? A proteção do cérebro, ok? Externamente, o cérebro é protegido pela caixa craniana, que é feita de ossos, tá bom? Mas não é só o cérebro, né? A gente tem todo o encéfalo protegido pelo crânio. Só que logo abaixo desse osso, certo? Ficam as meninges, tecidos conjuntivos que, assim como o crânio, protegem o sistema nervoso contra choques mecânicos, que são impactos, além de servirem de barreira, né? Contra certas substâncias e micro-organismos. As meninges, elas também vão se estender aí ao longo do canal ocupado pela medula espinal. Entre as meninges, bem como em câmaras, tá, internas no cérebro, interligadas por canais, circula o líquido cérebro-espinal. A gente também chama de líquido cefalorraquidiano, ou ainda, a gente fala mais simples, né, líquor, tá bom? Assim como o crânio e as meninges, esse líquido também protege as estruturas circundadas por ele, agindo contra pancadas e, tal como as meninges, também envolve todo o sistema nervoso central, beleza? Então, todo o sistema nervoso central, ele é protegido por ossos e pelas meninges. E entre as meninges, nós vamos ter líquido, que vai absorver os impactos, né, na hora de batidas, ok? A medula espinal. Vamos lá. A medula espinal, ela é um cordão que parte do tronco encefálico e passa pelo interior das vértebras, certo? E assim como a caixa craniana protege o encéfalo, a coluna vertebral protege a medula espinal, certo? Então, a medula espinal, ela é frágil, ela é sensível e precisa estar muito bem protegida. Então, ossos também vão fazer essa proteção, ok? Então, você tem aí um esquema, né, mostrando a localização da medula dentro do organismo, certo? Aí, numa imagem um pouquinho mais ampliada, na imagem B, você tem as vértebras, certo? Onde a gente também consegue ver discos de cartilagens, que são responsáveis pela diminuição do atrito entre esses ossos das vértebras, né? E pela absorção dos impactos. E na imagem C, você já tem a representação de uma vértebra, que está mostrando o canal por onde passa a medula espinal. E aí você confere, né? Tá bem protegida, certo?
Sistema nervoso periférico, beleza? Porque até agora a gente só falou do central, né? O central é composto pelo encéfalo e pela medula, ok? Agora vamos para o periférico. Para captar os estímulos e encaminhar as respostas aos órgãos adequados, o sistema nervoso ele conta com uma rede de nervos que compõem o sistema nervoso periférico. Então, lembra lá, o sistema nervoso periférico ele é formado por nervos, mas também tem gânglios, tá? Como já vimos, o sistema nervoso periférico é composto por 12 pares de nervos cranianos que se ligam diretamente ao encéfalo e 31 pares de nervos raquidianos, também chamados de espinais ou medulares. Alguns desses nervos, chamados de nervos sensitivos, olha o nome, hein? Ou aferentes, levam informações do interior do corpo ou de regiões periféricas ao sistema nervoso central. Tem lógica, né? Ele é sensitivo, ele tem sensibilidade, ele percebe o que está acontecendo fora do seu corpo ou dentro do seu corpo e manda essa informação, dessa percepção, para o sistema nervoso central. Lembra que ele vai comandar e vai mandar uma resposta? Mas ele precisa receber uma informação. Então, quem vai mandar essa informação para o sistema nervoso central são esses nervos sensitivos. A gente também chama de aferentes, certo? Mas tem outros nervos, olha, outros nervos denominados motores ou eferentes, eles fazem o contrário, olha só, conduzem respostas do sistema nervoso central para os músculos ou para as glândulas, tá bom? Agora, existem ainda nervos mistos, que conduzem tanto respostas sensitivas em direção ao sistema nervoso central, quanto motoras, tá? Ele vai ter as duas funções aí. Os nervos raquidianos, lembra deles? Eles são todos mistos, beleza? Enquanto os cranianos podem ser sensitivos, motores ou mistos, ok? Olha só os nervos, como eles estão distribuídos. Então, nervos cranianos e nervos raquidianos. As imagens a seguir mostram de forma simplificada a posição de saída e a região de ação dos nervos cranianos e raquidianos. Além disso, as figuras indicam a região de ação dos nervos, certo? Os números não vão todos para o mesmo lugar fazer a mesma coisa. Cada um vai para uma área diferente e realizar uma função diferente, certo? Então, aqui você tem, olha, os nervos, por exemplo, vago, nervo hipoglosso, e está mostrando qual que é nervo sensitivo, qual que é nervo motor, certo? Aí, seguindo ainda nessa área aqui do Saiba Mais, olha só, a gente tem aqui os nervos raquidianos, que eles partem de todo o comprimento da medula espinal, tá? E aí, olha só, é possível classificá-los de acordo com as diferentes regiões da coluna vertebral, que estão aí identificadas pelas cores, nas duas figuras, tá? Então, observa só, os nervos cervicais, eles estão com coloração vermelha, olha lá na imagem A. Ah, que local do corpo que esses nervos cervicais vão atuar? Olha na imagem B. É a área do corpo que está com coloração vermelha, certo? A mesma coisa para os nervos torácicos. Qual a região de atuação desses nervos? Olha na imagem B. O corpo está com a região azul, certo? Então, olha aí, veja o local de atuação desses nervos e a localização deles, certo? Lembra que são 31 pares. E aí eles vão se distribuindo, né, no organismo, cada um para uma área específica. Chegamos na nossa atividade de número 2, e essa atividade é bem legal, tá? Procura as informações aí na apostila, organiza essas duas colunas, tá bom? Porque, olha, para que serve o cérebro? Então, você vai associar na coluna, né? O que ele faz, tá? Você vai colocar a letrinha ali, letrinha A, em quais funções ele realiza. Tá vendo que tem bastante parênteses para preencher? Claro, vão repetir, certo? Muitas informações são do cérebro, algumas são do cerebelo, tá? Podemos repetir as letras sem problema nenhum. E perguntinha de número 2. Conhecendo a função da medula espinal, qual pode ser o sintoma imediato, tá? Do rompimento da medula causado por um acidente?
Olha aí, se precisar, volta na imagem anterior e responde essa pergunta, tá bom? Você ainda tem coisas para responder. Você vai responder os testes, certo? E vai fazer a tarefinha de casa. E na nossa aula online, eu vou esclarecer as dúvidas e corrigir essas tarefas. Ok? Até a próxima, então, pessoal!